Vai. Bom, como vocês viram no Aí fudeu. Vai. Bom, como vocês viram no vídeo, a gente pegou o livro Uma Mulher no Escuro. E a nossa equipe é o Lucas Honorato, a Gabriela Lourenço. É Lourenço que fala? Lourenço. Tá. Ai, meu Deus. Cara. Bom, como vocês viram no vídeo, a gente pegou o livro Uma Mulher no Escuro. A nossa equipe é a Gabriela Lourenço, o Lucas Honorato, o João Souza e o João Bittencourt, o Aaron e eu, Guilherme. E a gente vai fazer uma resenha sobre o livro. Então, o livro começa quando a família de Victoria foi assassinada quando ela tinha apenas 4 anos. Com isso, ela foi crescendo sozinha, com a sua. Sozinha não, né? Foi criada pela sua tia Emília. E após 20 anos, Santiago foi solto, que é o assassino da família dela, e deixa uma mensagem para ela, que é deixando ela muito ameaçada. Aí, com isso, ela foi em busca do policial Aquino, que foi responsável do caso dela. E os dois vão juntando informações para descobrir quem é e o motivo pelo qual ele fez isso. Quando ela descobre quem é o assassino e por que ele fez isso, ela se vê junto dele porque é alguém conhecido. Então, no final do livro, a Victoria, ela fica em frente a frente com o assassino, tendo que lidar sozinha contra ele. No livro inteiro, a Victoria tem vários. A Victoria tem várias. Perdão, a Victoria tem vários relacionamentos com diversas pessoas. E um desses é com a tia Emília, que é a tia-avó dela. A tia-avó dela mora em uma casa de repouso, ela que criou a Victoria. E a Victoria visita ela e a tia Emília é a única pessoa que a Victoria tem um afeto, que consegue se abrir direito e demonstrar carinho e receber também. A gente tem. Só que no decorrer da história, a Victoria acaba ficando magoada porque a tia Emília estava escondendo alguns fatos sobre a família. Ah, mas enfim. Aí temos o Jorge, que é um escritor. Ele faz o trabalho dele na cafeteria, onde a Victoria trabalha. E o George tenta se aproximar da Victoria, mas primeiramente ele não consegue por conta dos problemas que a Victoria tem em, em se envolver com as pessoas. Mas ao decorrer da história ele consegue o que queria e eles acabam tendo um relacionamento. Temos o Dr. Max, que é o psicólogo da Victoria. Há uns anos atrás ele encontrou ela e ofereceu o trabalho dele. Ele queria ajudar ela com o tratamento e seria é, totalmente de graça. Ela não teria que pagar nada para ele. Temos também o Arroz, que é um amigo virtual. Primeiramente era um amigo virtual, eles tiveram um ano de amizade só pela internet e eles se conheceram em um site de The Sims, que é um jogo, e um ano depois, eles resolveram se encontrar pessoalmente e mantiveram a amizade. O livro vai falar muito sobre os transtornos psíquicos da menina, principalmente. Ele aborda também pedofilia, machismo, feminicídio, relações e relacionamentos tóxicos. Vai falar sobre abuso sexual, crueldade, sadismo, sequelas e traumas físicos e psicológicos. Vai falar sobre homicídio, sobre estupro, sobre tentativas, descobertas, que é o diário do Santiago, né, do assassino. E, enfim, vai abordar muitas coisas e é uma forma muito leve, não é uma forma, tipo, gatilhada que tu não consegue terminar de ler aquilo. O autor, ele traz uma naturalidade tão grande que tu não fica pressionado, tu não fica mal tendo que ler aquilo, tu quer ler, tu quer saber como a história fica depois daquele momento ruim, daquela tragédia, e enfim. O autor o Rafael Montes disse que esse é o primeiro livro que ele fez com uma mulher como protagonista. E eu acho que ele tem que começar a rever um pouco os conceitos dele, porque quando tu faz um livro com um protagonista, geralmente o protagonista, sei lá, ele conduz a história. O livro vai girar muito em torno sobre a pessoa que ele é, sobre as coisas que ele sente. E sim, ele traz a parte física e tudo mais, mas isso não é o mais importante. E o Rafael ele passou um pouco longe disso. Tem longas passagens no livro que, ao invés, sim, ele descreve os sentimentos dela, mas que ao invés dele focar nas dificuldades que ela tem, das relações com as pessoas,
ele fica descrevendo muito o corpo dela. Fica descrevendo muito as relações dela. Como se o corpo fosse a única coisa que importasse. Como se a perna que ela não tivesse fosse a única coisa que importasse. Como se o sexo que ela tivesse feito com o George fosse a única coisa que importasse. Como se só as relações que ela tivesse com os homens no livro fosse a única coisa que importasse. E não a evolução dela em si. Não ela ter superado aquilo que ela sofreu. Ela ter superado a morte de toda a família dela. Ela ter superado que ela tá sozinha. Como se isso fosse só um detalhe do livro. Deixa eu ver. Eu acho que a coisa mais complicada para Victoria é a dificuldade que ela tem de lidar com ela mesma. Porque no livro o autor vai retratar muito que ela tem dificuldade de olhar no espelho, porque ela não gosta que ela vê. O trauma dela foi tão grande que ela não se sente bem com ela mesma. Ela não se sente digna, ela não se sente bem, ela não se sente bonita, ela não acha que alguém vai gostar dela por quem ela é. E é muito complicado isso, até porque os 3 homens, que é o Dr. Max, o George e o Arroz, são quem conduzem a história. Então, a Victoria só faz o que eles mandam ela fazer. Ela só faz o que eles falam pra ela fazer. Ela só tá onde eles falam pra ela tá. Então, querendo ou não, ela é a protagonista objetificada. Ela tá ali, ela tá existindo meio que, não digo pra servir eles, mas, tipo, ela só vive em torno deles. Tudo que acontece na vida dela, ela só toma decisões se ela conversar e se ela tiver certeza de que pelo menos um dos 3 apoia o que ela tá fazendo. Eu gostei do livro. E eu acho que a coisa que acontece no livro que mais se assemelha a gente é porque a Victoria ela tem muita dificuldade de lidar com o passado. Ela tem muita dificuldade de lidar com o trauma que ela tem. E ao invés dela enfrentar isso, ela só joga pra debaixo do tapete. E isso é muito real, porque a gente vive fazendo isso. Quando acontece algo que a gente não quer reviver e tal, a gente só joga pra debaixo do tapete como se não fosse nada. E eu acho que essa é a parte que mais se assemelha a nós. E é isso. Joãozinho? Então, eu achei o começo do livro um pouco meio chato, assim, mas conforme a história foi rolando, ela fica bem legal. A parte que acho que todo mundo aqui mais gostou foi quando ela achou o diário do assassino. E foi legal. E também eu achei muito boa a forma que o autor soube fazer com que a gente, lendo o livro, desconfiasse em alguma parte de qualquer personagem. Tipo, todos os personagens davam a entender um pouco que era assassino. Então, não tinha como saber direito quem que era e quem não era. Bem, vamos lá. Então, as resenhas do livro ou vão estar odiando o livro, ou vão estar amando, não tem muito meio termo. Porque ou estão odiando. Não, quer dizer, estão odiando pela maneira que flui a história e também estão amando pela maneira que flui a história. Como o livro é um romance policial, todo o livro é praticamente em cima das escolhas de Victoria, em quem ela deve confiar, em quem. Se ela pode contar tais coisas pro amigo dela, se ela pode contar tais coisas pro psicólogo dela. E é isso aí. Tá, beleza, demorou então, tchau. Ô, Honorato, Top, hein? Alguém Ei, para curti, de hein? gravar? Era bom parar de gravar. Tá, e o que a gente vai fazer pra ficar diferente do. Take your time, just in